Eu gostaria de chamar a sua atenção, né, para o teor da palavra de Deus, que tem como base 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, 19 e 24 ao 25, o qual teremos como título principal, Samuel, de fato, a mensagem da cruz é loucura para este mundo perdido. Eu queria que você estivesse, por favor, lendo o texto sagrado de 1 Coríntios 1, 18, 19, 24 ao 25, para a gente ficar mais antenado e assim contextualizar a nossa mensagem dessa manhã. Amém, pastor. Bom dia a todos os ouvintes, a graça e a paz do nosso Deus. Nós vamos ler agora o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Se você está com a Bíblia em sua casa, tome posse dela, permaneça com ela agora aberta durante esse programa. Está escrito assim na palavra de Deus: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. O verso 22 diz o seguinte: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. Eu queria que a priori você fizesse uma breve exposição bem sucinta da leitura, para a gente já entrar nos tópicos, Samuel, e abordar e contextualizar o ouvinte Boas Novas diante da atual leitura que acabamos de fazer. Exatamente, pastor. A grande questão aqui que nós ouvimos nosso apóstolo Paulo falando para essa igreja de Corinto, uma igreja que ele tinha plantado, conforme está em Atos capítulo 18, era uma igreja que, para a gente entender o que Paulo estava falando aqui, ele está contrastando que a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, a mensagem de Cristo, em contraponto à realidade daquela igreja. Aquela igreja, como muitos irmãos sabem, como a Bíblia nos fala, pastor, é uma igreja eivada, ou seja, repleta de partidarismo. Nós vimos isso no capítulo 1, antes dele falar desse contexto aqui, sobre a mensagem da cruz, ele estava falando do partidarismo, em que muitos irmãos diziam assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas, que é Pedro. Então essa igreja, dentre tantos problemas que ela tem problema do partidarismo. E Paulo fala para eles que a grande questão é que não importa quem é Paulo, não importa quem é Apolo, não importa quem é Pedro, o que importa é que a mensagem do evangelho é pregada, foi pregada, e nós temos que levantar a bandeira do evangelho, que é loucura para os partidaristas, mas para nós que cremos, nós os salvos, nós que recebemos o Senhor Jesus Cristo, que nos arrependemos, ela é o poder de Deus, é através dela que Deus salva pecadores, que Deus chama pecadores mortos e que dá vida a eles. Amém. Lembrando que existem N denominações, porém Cristo só tem uma igreja, né? A igreja redimida, comprada, lavada no seu sangue remissor, né? Eu queria, Samuel, iniciar de fato o primeiro ponto, para a gente ter uma noção bem básica, que a loucura, de fato, a loucura é perder. De fato, o evangelho, a mensagem da cruz é loucura para o perdido, mas para o salvo é poder de Deus. E eu queria ver com você a partir do verso 18, onde ele diz assim, ó: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Ou seja, a mensagem da cruz sempre vai ser uma mensagem de uma aberração frente ao homem. O homem natural, o homem inconverso, o homem não convertido, sempre vai ter, como é que eu posso dizer, uma resistência nata à mensagem do evangelho. O evangelho para ele sempre vai ser uma coisa estranha, uma coisa que jamais casará em sua mente, a não ser com intervenção de Deus diante do seu coração. E eu queria que você fizesse esse contraponto aqui, justamente entre a ideia da loucura de Deus frente essa loucura, né, aos olhos do homem natural, mas sendo o poder de Deus para aquele que de fato tem sua mente aberta e compreende a mensagem da cruz. É exatamente isso, pastor. A grande questão aqui é que nós precisamos analisar essa loucura. Por que Paulo usou esse termo loucura? A questão é que o que está em jogo aqui é a mudança de mente, de essência do ser humano perdido. Como o senhor muito bem falou e pontuou inicialmente, o ser humano sem Deus, ele é essencialmente mau.
Há muitas pessoas, pastor, e o senhor vai concordar comigo, que diz pra gente que o homem ele é bom, essencialmente bom, e que o meio corrompe ele. Agora, o que a Bíblia nos ensina é que Deus criou o homem bom, o homem desobedeceu a Deus, e esse homem, ele ficou mal. É o que a Bíblia chama, por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado entrou a morte. Romanos capítulo 1 vai dizer pra gente, e Paulo escreve essa carta, mostrando pra gente, pastor, de que o homem, tendo desprezado o conhecimento de Deus, ele despreza a glória de Deus, e ele junta-se para si, ergue-se para si ídolos, homens, e o conhecimento de Deus ele despreza. E Paulo vai dizer que o evangelho torna-se loucura, porque quando Deus vem e para salvar o homem graciosamente, esse homem natural despreza a Deus. É necessário que Deus venha, faça uma intervenção no seu coração, mude as disposições dele, e a partir daí, quando o homem crê e se arrepende, que é o chamado novo nascimento, esse homem agora abraça o evangelho. É por isso que chama de poder, né? Porque o poder tem essa ideia de transformar, de mudar. Como uma dinamita, ela explode, ela destrói. E no caso de Deus, ele destrói nosso coração de pedra, como está em Ezequiel 36, e nos coloca um coração de carne, um coração vivo, apto para responder a ele positivamente ao evangelho. Amém. Lembrando, Samuel, que como disse você, à luz da palavra, o homem é essencialmente má. Por isso, cabe ao homem reconhecer a sua incapacidade e buscar o perdão de Cristo Jesus. Eu queria também, nós pensarmos também em outro ponto interessante, nós pensarmos aqui, a partir do verso 22. Verso 22 e 23 nos diz assim, olha, porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O que eu queria nós estivéssemos levantando aqui é que o mundo, na verdade, antigo é o mesmo mundo de hoje, com a mesma percepção. Eles ridicularizam da mensagem do Calvário por ser simples, por ser objetiva, por não dar mérito nenhum à capacidade do homem. E você vê que essa mesma perspectiva humana em que os gregos pediam sabedoria, né? É a mesma coisa hoje querer entender a mensagem a partir de um viés racional. Não se pode entender a mensagem a partir de uma razão. A fé, ela perpassa a própria razão, né? E de um lado a gente vê pessoas que dão muita ênfase à razão, ao racional, e outros que dão o lado oposto, altamente místico, e querem ver as coisas de Deus como fosse um show pirotécnico, querem sinais, né? E você vê que hoje as pessoas dizem, eu creio em Deus se Ele fizer tal coisa, eu creio em Deus se Ele fizer tal milagre. O maior milagre que a gente pode ver à luz da Escritura é a revelação de Deus através de Cristo Jesus. Eu queria que você estivesse nos fazendo pensar nessa, e raciocinar e somar realmente aquilo que os gregos fizeram no passado, pedindo sabedoria, razão, e que os judeus pediram só sinais. A gente vê no mundo de hoje dessa mesma forma. De um lado só razão, e de outro só emoção, só ritualismo de transcendente, de querer milagre, e entender que o maior de todos os milagres é o milagre na cruz do Calvário, sendo Cristo realmente a mensagem central dessa obra de remissão. Amém, pastor. É muito importante a gente frisar esse conceito, porque nós somos atacados de ambos os lados. Muitos nos falam que nós somos frios demais, que não acreditamos em nenhum tipo de espiritualidade, que colocamos nossa confiança na Bíblia, somente na Bíblia, e estão certos por isso. E muitos falam também que nós somos bestializados pela religião. E na verdade o cristianismo, ele nega as duas frentes, porque o cristianismo, ele é racional, só que ele não é irracional, ele é supra-racional. Ele é racional, mas há um momento em que a razão ela vai parar, nossa razão limitada, mas a transcendência de Deus, como o senhor muito bem ensina, ela continua. Eu explico, eu ilustro ao ouvinte. Por exemplo, a Trindade é uma doutrina da Bíblia. Ela fala que existe só um Deus, e esse Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. É como se na matemática de Deus 1 mais 1 mais 1,
né? 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Isso quer dizer que isso é irracional? Não, está além da nossa racionalidade. Então, o que os gregos queriam, e que muitas pessoas que hoje são chamadas de céticos ou de racionalistas, que nós vemos muito bem hoje, a ciência muitas vezes quer isso, é que o que eu vejo é verdade. Agora, ora, se nós formos só olhar para o que nós vemos, pastor José Maria, o amor não existe, um vento não existe. Você vê só um minuto aqui, você Pois não. seu raciocínio, você vê o próprio Senhor deixou bem claro isso em relação a Tomé, né? Tomé disse, eu preciso crer, mas eu só posso crer se eu ver. Tem que Exato. apalpar. Eles bem-aventurados, né? Os que não viram, mas creram. Aí quer dizer, você crer dentro de uma perspectiva de fé, muitas das vezes ela vai além da própria razão. Agora, como disse bem você, não significa que você tem fé, você é um cara fanático. Que fanatismo e fé não casam, bem como fé com uma racionalidade, né? Onde as pessoas querem prender tudo dentro do princípio de uma razão que a gente não vê. A gente vê o equilíbrio dentro da palavra e a gente vê a mensagem como sendo o centro, não os extremos, seja do racionalismo de um lado ou do fanatismo religioso de outro. É exatamente isso, pastor. E muitos vão dizer o seguinte, então quer dizer que fé é um salto no escuro, é você falar e não ver o que está acontecendo? Não, a fé ela é importante e ela encontra o seu sentido real quando você coloca no objeto digno de ser colocado a fé. Então, nós não colocamos nossa fé em qualquer coisa. Eu não coloco a minha fé em homens, eu não coloco a minha fé num objeto, numa circunstância. Mas nossa fé, segundo a Bíblia, é no Deus justo, santo, bom, no Deus que se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e prometeu que um dia estaria conosco de volta. É esse Deus que nós colocamos em nossa fé. A fé só tem sentido para José Maria quando ela tem um objeto, e esse objeto tem que ser uma rocha sólida, granítica, em que a gente fique nela, permaneça, e vem os vendavais, vem qualquer coisa, fica em pé, fica fincado, fixo, assim como Jesus falou lá na parábola dos 2 fundamentos, se eu lembro muito bem em Mateus capítulo 7, ele fala que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, se assemelha a um homem que construiu sua casa sobre uma rocha, onde vê a tempestade, vê os vendavais, e a casa fica intacta, fica em pé, porque o que importa não é a casa, é o solo onde ela está colocada. Por isso que É o fundamento dela. Então, o que importa da fé não é a fé em si, muitos têm fé e nós acreditamos nisso, agora fé em quê? É o fundamento, nossa fé está somente no Jesus que a Bíblia apresenta e somente nele. Por isso que ela é loucura para os céticos, que só tem que ver, e sinais para os judeus que quer ver tudo quando ela é racional. Ela é simples, mas poderosa, pura e simples. Amém. Por isso que a Bíblia deixa bem claro que a gente tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé. E não tem uma fé, Samuel, fé na fé, como a gente vê. Isso. Fé como uma força mística. Não, fé a gente tem que ter unicamente em Deus. Porque eu não posso ter fé a não ser no autor da própria fé, que é Cristo Jesus. Por fim, a gente desde já agradece a vocês estarem conosco, né? E já vamos caminhando, Samuel, para o último ponto, para a gente fechar aqui nossa fala. E lembrando aqui do terceiro ponto, que é interessante a gente focalizar, é que mesmo encarada como loucura, a mensagem de Cristo é infinitamente mais forte frente à força do homem. Se nós nos atermos o verso 26, verso 25 do capítulo 1 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, diz assim, olha, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem, a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana, né? Por mais que o ímpio ridicularize da fé cristã, da mensagem cristã, Deus é infinitamente muito mais sábio, muito mais forte. E eu queria que a gente tivesse tecendo esse comentário acerca disso, dessa coisa incomparável, porque não se pode pegar Deus e comparar Ele com o homem, com ninguém. Deus é incomparável. E Paulo aqui ele fala até de forma eu posso até irônica em dizer, olha, mesmo que vocês acham que nós somos loucos, mas mesmo nós sendo loucos, nós somos muito mais sábios do que vocês que se acham sábios. Vocês que nos acham tão fracos, nós infinitamente somos em Cristo, somos muito mais fortes do que a própria força de vocês. Mesmo vocês se achando que nós somos fracos, mas em Cristo nós somos infinitamente muito mais fortes.
E aí, lembrando que a fortaleza não está no homem, não está na religião, não está em ninguém, mas a fortaleza e a força minha e sua deve ser canalizada só unicamente em Cristo. Vamos fechar, Samuel, com esse raciocínio aqui, por favor. Amém, pastor. É importante o leitor e o ouvinte do Boas Novas ele entender que, primeiro, quando Paulo fala que a loucura de Deus e a fraqueza de Deus, Paulo de forma alguma está querendo contrastar com os atributos de Deus, porque a palavra de Deus fala que Deus ele é forte, todo poderoso, ele não é fraco, e que Deus ele é sábio, ele não é louco. Agora o que Paulo está querendo falar aqui é que é uma figura de linguagem, uma hipérbole. Mesmo que Deus fosse fraco, a fraqueza de Deus ela é mais forte do que a nossa força. E que mesmo que Deus ainda fosse louco, que ele não é, ele é sábio, e Paulo sabe disso, mas ainda a loucura de Deus, ela é mais sábia. O que é que Paulo quer mostrar aqui? Que a mensagem da cruz, que é loucura, ela tem um fundamento, pastor. Ela não é no achismo, ela não é eu acho que é isso, não, ela tem um fundamento, e nós voltamos a dizer isso, a mensagem da cruz ela tem um fundamento no Evangelho, e no Deus do Evangelho, no Deus da palavra. É nesse Deus em que nós confiamos, que nós esperamos, que nós nos deleitamos, e que nós esperamos com fé, confiantes. E eu queria voltar a isso, e eu queria convidar você, a gente faz esse convite, né, pastor? De que você venha e conheça o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, o Deus que está acima de qualquer religião, que está acima de homens, mas o Deus que se revelou em Cristo Jesus. E uma coisa eu acho interessante, Samuel, quando se fala em mensagem aqui, não é uma mensagem, uma coisa abstrata, mas Cristo é a mensagem, Ele como Exato. pessoa é a mensagem. É o verbo É a divino. revelação de Deus para com o homem. Quer dizer, é o maior de todos os sinais que os judeus pediam. Quem é esse maior sinal de todos os sinais? É Cristo. Ele é de fato o Deus encarnado entre nós. Aí se você entender assim, qual o maior de todos os milagres? É ver um couro, um coxo andar, é ver um cego ver. Não. É ver em que Deus se deu a se revelar entre nós. Ou seja, Ele se deu, só que nem todos conseguem perceber esse sinal, essa revelação, esse milagre. Portanto, eu aconselho você a dizer: Deus, me faz o maior milagre de todos os maiores milagres, que me faz entender o que é a mensagem da cruz. É entender Cristo presente entre nós. Como eu sempre digo, um Cristo muito Deus, transcendente, mas tão perto de mim e de você, perto da sua dor, perto do seu problema, do seu desafio. Agora, você precisa ter a sua experiência própria com Deus. A minha experiência não é válida para você. Em termos de salvação, só é válido a experiência minha e para com Cristo, sua e para com Cristo. Por isso eu aconselho você, ouvinte Boas Novas, a entender que a maior de todas as mensagens é a mensagem da cruz do Calvário. Deus se fez carne e habitou entre nós, se humilhou, se fez homem falho, mesmo sem pecado, mas para entender o que é pecado, o que é depressão, o que é angústia, o que é dor, para tomar a minha dor no meu lugar e realmente tomar a minha dor e me fazer realmente salvo em Cristo Jesus. Vamos só encerrar, Samuel, rapidinho aí, fechando essa em cerca de 1 minuto e pouco, para a gente estar de fato entendendo aqui ao ouvinte qual a necessidade dele compreender o que é a mensagem da cruz do Calvário. Exatamente isso, pastor. A mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz é como o senhor muito bem falou. O homem pecador, carente de Deus, onde vive num mundo onde tem catástrofes e mais catástrofes, mazelas e tristezas, mas eis que vem Deus, se faz homem e vem anunciar para a gente que o reino é chegado. Esse Deus que é homem, ele morre, ressurge dos mortos e garante para a gente que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Sobe aos céus e ao terceiro dia ele sobe aos céus e garante que um dia virá e nos buscará para estar com ele no reino de glória. O fundamento, pastor, eu encerrar aqui minha palavra e passar para o senhor. O fundamento, mais uma vez, não é no nosso achismo. Quem disse que estaria conosco não foi nós mesmos, não é nós mesmos, não é uma coisa que nós criamos. Não, Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso eu venho e conclamo você, abrace a cruz do Calvário. Amém. Deus abençoe, obrigado pela atenção, e que o Espírito ilumine tua mente, e que verdadeiramente o que nós acabamos de mostrar, que é loucura e sempre vai ser loucura para esse mundo perdido, mas se você um dia se dispor a dizer: Deus, me faz, se deixa revelar ao meu coração, com certeza Deus haverá de iluminar tua mente e você compreenderá a mensagem da cruz do Calvário. Cristo um dia morreu por mim, por ti. Deus te abençoe, em nome de Jesus.